trabalho mudou. Em vez da pessoa fazer aquilo, ela vai apertar um botão e vai fazer uma análise. Ela vai pegar aquilo lá, jogar numa planilha de Excel, fazer revisões. O trabalho vai mudar. Então, vai acabar algumas coisas. Talvez sim, talvez não, elas vão se transformar. Pessoa que quer começar na TI, que seja consultoria, que seja suporte, independente do que seja, tenta fazer alguma coisa em paralelo referente a banco de dados, a linguagem de programação. Não fique muito ali esperando, porque as oportunidades vêm dos lugares que você menos imagina. Então você precisa estar preparado. A descrição correta do serviço ali na nota, ela é muito importante, ela é essencial para você não impactar seu contas a receber, seu caixa. Então, pessoal, nós daqui da CPA Prime somos especialistas na área do TI. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. A gente te ensina a emitir nota, né? Nós temos aqui a redução da carga tributária, o melhor enquadramento fiscal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, siga, compartilhe e curte. Deixe esse vídeo prosperar. Hoje falaremos sobre a tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas. Para isso nós temos aqui o convidado especial, Rodrigo Gagliassi. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você pela oportunidade, Ricardo. Muito obrigado pela CP Prime. Maravilha. Grato por essa oportunidade mesmo, viu? Legal. Antes de mais nada, já vai ganhar um presentinho logo de entrada. Opa! Muito obrigado. Aqui, pode abrir. Ela mantém a temperatura aí, ó. Ela mantém legal, a temperatura. Pessoal. Se quiser já se servir, já tem a água aí. Pode se servir tranquilamente aí. Vamos começar lá pelo seu sonho de infância, lá de profissão. O que você tinha? Já queria ser da área do TI? Não. A área do TI veio mais tarde. Eu cresci na Zona Norte de São Paulo, né? Nasci ali perto do Mandaqui, no Alto de Santana. E eu nasci no ano que nasceu o aeroporto de Guarulhos, né? Então eu via os aviões passarem no céu ali. Então, meu sonho de pequeno era ser piloto, né? Então... porém, quando eu tive que decidir entrar na faculdade, o que eu ia fazer, foram anos de crise, né? Começo dos anos 2000, teve crise e tal. Eu até consegui realizar parte desse sonho, fazer um curso, fazer umas aulinhas lá, mas eu tinha na época um emprego legal, tinha uma carreira legal ali, o ganha-pão era bom, então eu falei, vou deixar de lado e tal, e acabei não seguindo esse caminho, mas era o sonho. E que você trabalhava com o quê? Eu trabalho desde 2004 como consultoria de sistemas, né? 2004? 2004. Nossa! 2004. Por acidente, mas 2004. Mais de 20 anos aí de experiência na área. Mais de 20 anos, né? Eu comecei na área de ERPs para lojas, né? Depois, em 2011 até agora, com ERP jurídico. Sempre foi na área de consultoria, implantação de sistemas. Poxa, maravilha. E por que acidente, né? Eu comecei a fazer a faculdade de ciência da computação e trabalhava numa empresa que estava implantando um software, estava modernizando, né? Eu trabalhava numa distribuidora de autopeças que estava implantando um software e tal, e eu tinha certos conhecimentos, eu de vez em quando estava livre, ia lá ajudar o pessoal, ver, validar dados, validar as coisas, e o pessoal falou, tenta essa área, se você está gostando e tal, tenta. Um dia eu fui numa agência, né, de empregos, aí, de estagiários, e tinha uma vaga de consultor. Eu queria desenvolver, mas aí surgiu, e aí meio que foi por acidente, caí lá, você tem experiência, eu já tinha sido estagiário em banco, já tinha trabalhado com parte de faturamento, era uma empresa que trabalhava com sistema de faturamento, né, desenvolvia software. Aí caí meio que por acidente ali e foi. Acabou gostando. Acabei gostando. E seguiu. Segui até hoje. E como que você virou a chave aí de ser o CLT para empresário? Como é que foi? Olha, quando você... Eu nunca entendi por que meu pai não gostava de ser chefe nas empresas, né? Eu pergunto, nossa, pai, eu era pequeno, eu não entendia, me convidaram para ser gerente, ele nunca gostou, né? E eu fui descobrir isso
quando eu comecei a trabalhar. Por que as pessoas não gostam? Porque quando você está com um cargo de confiança, um cargo com um risco maior, ele te deixa muito em evidência, né? Então, qualquer erro, qualquer problema ali, qualquer mudança na empresa, também, né? As empresas mudam, né? Elas não são estáticas, estão sempre mudando, comprando, vendendo. Você toma um pé ali, se acontece alguma coisa que você acaba... tomei dois pés aí e falar, não, eu chegando numa idade que eu preciso ter minhas coisas, virar minha chave, não digo ter as coisas do meu jeito, né, porque às vezes o jeito que a gente quer não é o jeito ideal de se ter uma empresa e tal, mas não, eu preciso ter um negócio, preciso virar essa chave, em casa todo, né, os irmãos são todos empresários, né. Conheço bem. Então, convida aí o meu irmão para vir qualquer dia aqui, né? Também fala com ele lá. Ele já está convidado. Já está convidado, já. Então... O problema é o tempo dele, que é escasso. Carlos Roberto está convidado a vir aqui. ou intimado, né? Maravilha. Vou colocar esse corte lá para ele vir mesmo. Eu acho que com a sua presença aqui, com certeza agora ele virá. Vem junto aí, a gente conversa aí, vem um dia nós aí e fazemos algo legal. E, enfim... Virou a chave. Agora não volta mais. Você sabe que é aquele negócio, né? Quem se torna empresário é muito difícil voltar para o CLT, né? Eu acho que assim... Pega um vírus aí que você acaba... Tem muitos desafios, né? O conforto do CLT é que seu salário está ali, seus benefícios estão ali todo começo de mês, né? Quando você vira a chave... você sabe muito bem disso, o governo não perdoa. Você, às vezes, faz o primeiro faturamento ali, começa a trabalhar, os impostos já estão chegando. Isso é um complicador, né? É um desafio muito grande. Então, tem que estar preparado. São dois lados, né? São os dois lados de uma mesma moeda, né? A pessoa, quando ela vira a chavinha, ela não pode só pensar mais como empregado, então eu acho que com o tempo ela já precisa vir olhando como a empresa que ela trabalha funciona, para entender o outro lado, ser empática ali, entender o outro lado, para no momento que ela virar a chave, ela já entender como é que funciona o todo. Bacana. E o nome? De onde veio esse nome aí? Low Code, é isso? Low Code. Low Code. É um nome, até que ele veio rápido esse nome na cabeça, né? Porque assim, a Low Code é uma empresa de consultoria para tecnologia jurídica. Então, hoje a gente trabalha aí com alguns clientes que têm softwares para gerenciamento jurídico, né? O jurídico não é só processo, né? Tem várias áreas. E o nome foi basicamente para mostrar sinergia entre a lei e a tecnologia e codificação. Code é de codificação. Code. Vamos codar, né? Vamos codar aí as leis, o jurídico. É isso. É mostrar essa sinergia aí entre o jurídico e a tecnologia. Então, especifique o serviço que você faz. Bom, a Low Code, ela tem aí um pouco mais de 1 ano e meio, né, de atividade, e a minha proposta os clientes que têm, empresas que têm escritórios jurídicos, que têm um sistema para gestão, ou querem ter um sistema para gestão jurídica, eu faço essa interface entre o desenvolvedor e o cliente. Então, por quê? Qual que é o grande problema? É você gastar dinheiro com um software, e esse software não ser bem aproveitado dentro da empresa. Ah, Rodrigo, mas eu paguei caro, a consultoria veio aqui e não deu jeito, eu quero trocar de sistema, não aguento mais. Então, trocar de sistema é muito caro. Então, a nossa proposta é, de fato, fazermos o meio campo, né? Com suporte, com consultoria, com implantação, para aderir melhor o sistema a essas empresas. Então, veja, a pessoa que está lá do outro lado da empresa, ela atende vários clientes, ela não tem aquela intimidade de como é que funciona a empresa. Às vezes, uma empresa grande desenvolvedora de software, ela não tem o tempo para ir lá, entender como é que o cliente trabalha, ver o dia a dia, ficar sentado lá, como é que você trabalha, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Então,
Um levantamento ele é feito ali, não vou dizer a grosso modo, até é dado uma atenção, mas não é visto o todo. Então, quando o sistema entra em produção, ele começa a não atender algumas coisas, e parece que o software é ruim, às vezes faltou um treinamento, faltou uma orientação, faltou uma pergunta ali, e com o passar do tempo as pessoas vão trocando, e o problema continua. O problema continua, e às vezes, quem que é o problema? O problema é o software. Sempre é o software. É sempre o software. Vamos trocar, né? Trocar é caro, vamos pensar numa consultoria, numa aderência. A gente pode fazer ali trabalhos esporádicos, pode fazer um contrato, pode trabalhar de várias formas ali, e para melhorar essa aderência mesmo, fazer o intercâmbio entre a empresa de software, fazer uma linguagem, fazer um closed caption, né? Fazer uma tradução ali do que a empresa está querendo, do que o fornecedor está fornecendo. Então, basicamente, é essa o nosso trabalho. Esses sistemas geralmente precisam de parametrização ainda? Ou não? É já um sistema que vem prontinho. Porque quando a parametrização é pior ainda, né? O funcionário tem que colocar algum dado lá dentro, parametrizar. Né? Então, cada empresa ela tem... Veja, o trabalho ele é sempre igual. Você vai na empresa A, na empresa B, na empresa C, o grosso modo é muito igual. O que basicamente uma empresa quer de um software jurídico? Ela quer saber de valores. Tá? Ela quer saber de valores porque hoje de 15% a 30% aí do jurídico é o passivo de uma empresa. Então isso é muito perigoso. Em casos extremos pode chegar até 50%. Então é muito perigoso. Então a empresa precisa ter isso bem controlado no passivo, saber como é que está a atualização monetária, o que compensa pagar, o que compensa não pagar. Então é um departamento muito estratégico hoje, o jurídico. Então o sistema ele precisa de muita configuração para pegar os detalhes de cada empresa. Então, se você tem uma empresa automobilística, você tem alguns detalhes ali, o tipo de produto, né, se é um processo civil, você tem questões de processos de terceiros, né, trabalhistas, se é de terceiro, se é próprio, você tem que mensurar isso. Então, é muito estratégica, né? É muita estratégia. Ir para um escritório jurídico é prazo, é controle de prazo. Que você hoje com a tecnologia também dentro dos tribunais, os prazos estão muito mais rápidos. Né? Então, assim, o sistema precisa de muita parametrização para verificar esses prazos, calcular esses prazos, passar esses prazos de forma eficiente para o advogado que vai trazer, bem como os valores que vão ser feitos. Então, existe muita parametrização. Entendi. Sim. Fantástico. E mais alguma outra coisa que vocês fazem? Então, nós estamos aí para 2025, né, para o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre aí, se tudo é a hora der que certo... vai sair esse podcast. Tá, ó, fresquinho, hein? Então, até o meio de 2025 aí, a gente está tentando desenvolver um software ali, está trabalhando num software de gestão, não gestão de processos, tá? Porque hoje os sistemas que tem aí no mercado, eles são muito bons. O sistema A, o sistema B, eles cumprem bem a parte do contencioso no jurídico, mas o jurídico ele não é só contencioso. O jurídico é contrato, o jurídico é procuração. Então você imagina uma companhia aí que tem diversos procuradores. Como é que isso está? Como é que uma procuração vai vencer? Uma procuração de banco, uma procuração de licitação. Então isso precisa ser bem controlado. Isso é uma coisa que você precisa ter muito rigor dentro da empresa para você não perder uma licitação, não perder um processo aí, porque não existe uma procuração. Contrato. Você vai em empresas que às vezes eles têm todos os contratos, empresa médio, porte, grande porte, tem os contratos digitalizados em PDF, mas não tem aquilo estruturado dentro de um sistema. Então, a nossa proposta é ter aí uma aplicação, tá? E aí já vou... Né, tenho mais alguns detalhes dessa aplicação. É alguma coisa aí para a gestão dessas outras partes do jurídico. Tá? Então, vamos ver se sai isso em breve aí. Então, né, sobre a parte de contratos ali, você vai em muitas empresas, eles não sabem se tem que...
quantos processos por tempo, quantos contratos por tempo indeterminado que eu tenho. Que eu preciso renegociar. Quais cláusulas que tem desses contratos que eu preciso fazer controle? Às vezes não dá para... Às vezes a pessoa vai no financeiro, quem mais eu paguei nesse ano aqui de contrato? Fulano. Aí vai pegar todos os contratos dessa empresa, vai ficar analisando, fazendo conta, olhando contrato por contrato, saber o que tem cláusula de oneração por rescisão, e não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser assim. Então, você precisa... Esse é um mercado legal, ele precisa ser mais desbastado aí, tem nicho para isso, e com uma interface legal, né? Isso é importante. Hoje o usuário, ele não quer mais ficar em sistemas burocráticos com muitos campos para preencher. Então, a proposta é você ter telas mais simplificadas. Você já, por exemplo, entrou no site da companhia de energia, no WhatsApp da companhia de energia e pediu uma conta de energia? Não, eu entrei acho que umas vezes no computador. Faz esse teste. Você entra aqui no WhatsApp, não falando que vai ser no WhatsApp, mas pode ser um chat. Hoje você escreve, né? E tudo que você escreve ele é interpretado, é feita uma integração com um banco de dados. Então o usuário hoje ele quer facilidade. Então a nossa proposta aí, trabalhando nisso para ter uma aplicação mais simples, pelo menos para o usuário que está imputando os dados ali, né? Lógico, tem a parte depois de análise e tal, mais complexa, mas é ter uma interface ali bem mais amigável, mais simples para os usuários. Fantástico. E fora o setor jurídico, você trabalha em alguma face ou não? Se alguém te procurar para fazer outro sistema, alguma coisa fora a área jurídica? Olha, tem uma coisa legal que eu fiz para um cliente, lógico, a entrada ali do contrato foi pelo jurídico também, com questões de contratos, mas ele tinha uma questão no controle de frota dele ali. Ele precisava migrar os dados, ele queria ter todos os dados dos veículos, tinha uns, sei lá, 500, 800 veículos, não sei, não lembro. Como é que você insere essas informações hoje? Isso é uma coisa legal que eu já estou trabalhando aí com alguns clientes, eu fiz um negócio bem legal outro dia e deu super resultado. Como que você insere dados de veículos dentro de um sistema? Eu vou ter que pagar alguém para ficar digitando documento por documento? Como é que eu vou gerar uma planilha? Vou colocar alguém lá? É insano. Então, hoje você tem muita recurso de linguagem de programação que você consegue fazer a sua própria inteligência artificial, seu próprio aprendizado de máquina. Como é que eu fiz ali? Lógico, isso leva um tempo, tá? Assim... e não dá para falar que todos os clientes, não dá para virar prateleira, porque cada cliente tem uma necessidade. Não para documento de veículo, mas para, de repente, contrato, algumas procurações. A gente fez ali, desenvolveu um softwarezinho, tá? Não com tela amigável, mas um robô, que lia os documentos dos veículos, por exemplo, e geravam dados para serem importados para o sistema final. Lógico, né? O sistema final tem mais segurança e tal. Às vezes é mais complicado fazer a integração, demora mais. É mais fácil subir para uma planilha, né? Ou para um banco de dados e depois integra posteriormente. Assim, em 30 segundos, depois de pronto, a aplicação, tudo mapeado, ela lia todos os PDFs dos documentos dos veículos e gerava dados. Cara, é impressionante. Ou seja, além disso, já pegava esse arquivo, jogava dentro do banco de dados, o próprio PDF, e você nem precisava mais ter documento. Lógico, é uma outra fase aí do projeto, ele deu uma parada por outras questões, mas o usuário, o motorista, ele não precisa mais ter o documento lá que tem que toda hora ficar reimprimindo. A intenção era pegar aquele motorista vai pegar aquele veículo hoje. Manda um link temporário do tempo que ele vai ficar com aquele veículo, um tempo previsto ali, onde ele fica com o celular dele, ou no celular da empresa, o documento baixado, certo, com o QR Code.
Muito mais prático. É muito mais prático acabar com o papel. Então, atendemos a área jurídica, só que também, né, é o foco, mas também existem outras coisas que a gente pode migrar. Já fiz aí algum trabalho com um amigo nosso de produtos. Ler uma ficha de produtos e gerar dados para subir para o e-commerce. É bem interessante essa área. Você falou da inteligência artificial, ela ajuda você? Ajuda ao desenvolvimento aí de sistema? Como é que tá? Olha, ajuda ou prejudica? Às vezes prejudica, às vezes dá muita... Você quer revisar um código, por exemplo, eu tô com um erro num fonte lá. Eu não quero ficar olhando linha a linha onde é que está com erro. Lógico, a linguagem de programação indica. Preciso correr com isso aqui. Joga lá no chat GPT da vida, ele te fala, faz assim, mistura isso, altera aquilo, só que às vezes aquela alteração vai gerar outras milhões de alteração. Então o pessoal fala assim, vai acabar o emprego até de desenvolvedor de software, porque é só escrever lá. Não, você precisa entender o que está escrito ali. Com certeza. Então, você que tem que alimentar a inteligência artificial, né? Não tem jeito, né? Sim. O ser humano que tem que alimentar, que senão, se o ser humano não sabe do que está fazendo, como que vai alimentar uma inteligência artificial, né? Não tem jeito. Sim. Então, é que o pessoal tem medo mesmo. Bom, tinham medo. Quando virou máquina de escrever, tinham medo. Aí depois virou computador, tinham medo. Depois, agora, né, com a inteligência artificial tem medo, mas tudo vem para agregar, né? Eu estava falando sobre em 30 segundos eu importar lá 500 documentos de veículos. Se a gente fosse colocar uma pessoa, veja, eu não estou eliminando o posto de trabalho dela, estou eliminando essas tarefas repetitivas. Porém, não dá para confiar 100%. Será que os dados estão concisos? Será que eles estão numa estrutura legal que eu posso tirar um relatório, que de fato eu posso mandar um dado lá para o motorista com a informação do veículo, um documento? Será que ficou bem estruturado aquilo? O trabalho mudou. Em vez da pessoa fazer aquilo, ela vai apertar um botão e vai fazer uma análise. Ela vai pegar aquilo lá, jogar numa planilha de Excel, fazer revisões. O trabalho vai mudar. Então, vai acabar algumas coisas? Talvez sim, talvez não. Elas vão se transformar. Então, essa questão de imputar dados de forma manual, você muito bem, seu sistema lá é muito legal, né? Porque ele já vai puxando as coisas e enviando para os clientes, né, uma certidão, manda os impostos lá, apura meio que de forma automática, pelo que eu entendi. Esses trabalhos braçais... Só conferência. Só conferência. Isso não vai acabar. E o conferente, ele precisa ser uma pessoa bem mais estruturada. Ele tem que parametrizar muito bem, né, qualquer tipo de sistema, porque senão... Sim, ele tem que... E também ele precisa estar com o conhecimento dele aferido para ele laudar determinadas coisas. Por exemplo, se você pensar 20 anos atrás, você entregava... disquete de imposto de renda no banco lá, tinha que ficar digitando e tal. Hoje, nossa, agora eu faço imposto de renda em poucos segundos. Mas o que não acabou? O contador, uma pessoa formada, uma pessoa com conhecimento gabaritada para validar esses dados. Isso não acaba. Isso não vai acabar. Certo. Já que está falando em contador, da sua empresa, qual a importância do contador especialista na área de TI? Olha... Sendo que tem vários aí com dor de cabeça, né? Porque às vezes erra e tal. Eu acho que a questão dos impostos, a questão da emissão da nota, ela é muito importante, esse apoio. Porque a gente acompanha, a gente vê outras pessoas que têm outros contadores... Vira e mexe, Rodrigo, eu preciso cancelar uma nota. Virou um mês, eu preciso cancelar a nota porque eu emiti a nota errada, eu não estava orientado como emitir essa nota. O contas a receber da empresa não pode parar. Lembra que eu falei, as pessoas o pagamento da pessoa jurídica ela já é complicado, ela não vai estar todo dia 5 igual o CLT lá. Então, assim, a eficiência, você ter uma contabilidade
especializada para te orientar como é que eu emito uma nota, como é que eu não faço uma nota ser cancelada no mês seguinte, que aí eu preciso dar entrada de novo nessa nota, eu só vou receber no outro mês. Nossa. Então, assim, é assim que funcionam as empresas, um contas a pagar de uma empresa estruturada, uma empresa grande. Então, se eu não chegar com essa documentação assertiva, como eu já tive alguns problemas, já saneei, assim, foi uma dúvida, né, entre o cliente que vocês sanaram na hora, ia passar muito perrengue para conseguir emitir a nota. E era uma dúvida. Então, essa é a especialização, né, no tipo de serviço que presta, se está com os códigos corretos, se está a descrição correta do serviço ali na nota, ela é muito importante, ela é essencial para você não impactar seu contas a receber, seu caixa. Maravilha. Então, pessoal, nós daqui da CPA Prime somos especialistas na área do TI. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. A gente te ensina a emitir nota, né? Nós temos aqui a redução da carga tributária, o melhor enquadramento fiscal, ok? Isso aí. E você atende Brasil inteiro, atende exterior? Então, hoje, a gente atende os clientes de forma remota, né? Até porque, pós-pandemia, os espaços de trabalho ficaram reduzidos, né? Então, muitas empresas trabalham híbrido, não tem espaço para todo mundo, muitas vezes ali no setup dele. Então, a gente oferece esse trabalho remoto. Então, é possível atender cliente de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, né, os softwares hoje que estão à frente de mercado no Brasil, na parte jurídica, eles já vêm prontos com idiomas inglês, espanhol, então é possível até atender aí a América Latina tranquilo de forma remota. Legal, bacana. Eu tenho sempre aquela dúvida, e os hackers? Como é que um desenvolvedor de sistema lida com hackers? Porque vira e mexe, alguém entra dentro de um sistema, né? Acho que até um tempinho atrás, aí pelo mundo afora, aí estavam entrando e pedindo dinheiro, né? Eles pedem saque. Como é que se resguarda, tanto para uma empresa de sistema ou como uma pessoa física normal? Olha, a gente precisa considerar várias camadas de segurança, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com redes de computadores, que ela é um ponto crucial. Então, o primeiro ponto é você ter o seu software armazenado num SaaS, né, numa nuvem confiável. Aí tem várias, né, de big techs aí, até de livrarias, né? Nós temos empresa fundada como Livraria, né, que hoje é uma das maior empresa de tecnologia do mundo, né? Assim, você tem muita segurança já nessas nuvens. Então, sempre procurar uma nuvem de fato conhecida aí já é um caminho. E na parte de software é você tentar criar regras de conexão, regras de input de dados que evitem aí esse hackeamento. Eu já vi isso acontecer uma vez em um cliente, ainda bem que não pegou dados, porque os dados já estavam numa nuvem mais segura, e a aplicação ainda estava em migração. E é fenomenal. Em segundos, o pessoal, através de alguma porta que fica aberta ali, eles criptografam. Ainda bem que criptografou coisa ali, a aplicação, que você volta ali, um backup em 30 segundos, 1 minuto, você tem a aplicação de volta no ar, volta o backup ali do servidor. Então, é muito complicado. Nós tivemos recentemente aí, né, uns 2 anos atrás, 2 empresas grandes aí de mercado aí, uma empresa que vende viagens e outra que vende produtos aí pela internet hackeadas, ficaram semanas fora do ar. Isso é muito complicado. Imagina o prejuízo, hein? Ainda mais empresas que movimentam talvez bolsa, né? Bolsa de valores é muito complicado. Não dá para você hoje ficar armazenando as coisas de qualquer jeito, não. Precisa também de uma orientação muito legal sobre isso. Legal.
Qual o maior desafio de ser empresário no Brasil? É imposto? Pagar imposto? Olha, o imposto é o primeiro, porque, como eu disse, né, às vezes você faz um contrato para receber daqui 30, 90, 120 dias, porque é a prática de mercado, né? A empresa precisa se resguardar, o cliente ele tem que se resguardar de várias coisas, né? Ele precisa fazer o caixa dele, tem que entrar né, ali no fluxo, ele tem que ver se o serviço está bem feito a médio prazo ali, né, durante semanas para saber se ele pode pagar, é justo, né? Só que a partir do momento que você emite uma nota, você já está pagando imposto. Então, o maior desafio é sim, é o seu maior sócio. O seu maior sócio ele não te dá prazo, não perdoa, não te dá prazo. Então, até aí uma orientação contábil é muito legal sobre isso, né? Como fazer e tal. Reduzir carga tributária é importante, uma estratégia importante, é um desafio. Então, primeiro é esse, primeiro é o governo, né? O segundo desafio o que eu posso fazer de diferente, né? Porque hoje muitas pessoas fazem muitas coisas iguais, né? Quando saiu aí no começo da pandemia, venda digital, né? O pessoal e-commerce e tal, popularizou. Mas o que eu posso fazer de diferente? Então, na hora de abrir um negócio, é ver o que você pode fazer de diferente para diferencial, né? Tem que ser um diferencial. Como eu disse, a low code ela tem esse diferencial de entender ali a linguagem do cliente, a linguagem das empresas de software ali, dos fornecedores de software, para fazer uma aderência melhor. E isso vale para qualquer coisa. Então, é um desafio. Você criar um diferencial para sua empresa já é uma coisa bem complicada mesmo. E você dá suporte também para os usuários? Sistema assim? Sim. Eu tenho um cliente que ele tem os usuários principais, né, que são uns 20 usuários, e ele tem ali usuários de imputar dados, são mais de 1.200 usuários. Então, nossa, uma das atividades nossas ali é sim suportar esses clientes, tirar dúvidas, orientar ali como usar melhor o sistema. Esse é um dos dias a dia, uma das tarefas do dia a dia da low code é essa, sim, atender esses clientes. Bom, você não precisa citar nomes, né? Senão daria problema. Mas você já pegou algum suporte absurdo? Tipo assim, a pessoa estava digitando algo errado, tipo assim, né, a senha dela, ou né, o computador estava sem energia e a pessoa te ligou lá falando que não está funcionando. A gente já viu isso na internet. Teve algum absurdo assim que você pegou? Olha, você possa falar, mas não dá nomes, né? Que senão... Não, teve isso uma história há muito tempo, ainda era no suporte do RP de vendas, né, de loja, que entrou uma funcionária nova na empresa e alguém deu contato lá do suporte e acho que alguém deve ter tido um erro de interpretação, né? Falou, olha, esse número aqui, tudo que você precisar do sistema, você liga. A pessoa entende, tudo que eu precisar eu ligo. E acabou o gás da empresa da pessoa. Então, assim, é divertido porque você ouvir as outras pessoas, né, falando, comentando e tal. É um trabalho bem complicado, assim, né? Nossa, trocar o gás, né? Não tem nada a ver com a área. Mas, assim, não dá para julgar o usuário. O usuário hoje, assim, eu sou usuário também de muitos sistemas. Eu sou usuário do sistema que eu presto suporte. Eu sou usuário. Então, muita coisa a gente escreve absurda no dia a dia. Às vezes você está pensando, está em outra órbita, surge alguma coisa urgente, peraí, deixa eu escrever alguma coisa ali que eu preciso que alguém me ajude isso. Aí você, às vezes, copia e cola uma coisa errada, faz um absurdo, manda... a imagem era uma imagem... sei lá, de um bom dia do WhatsApp, você coloca lá como evidência de um erro do sistema. Isso aí não dá para julgar, tá? A gente é usuário, a gente não pode julgar porque a gente sabe que o core do cliente é outro. O core do cliente não é sistema. O core do cliente é vender, o core do cliente é fazer gestão. Então, sim, o suporte, às vezes, por mais complicado que seja, por mais coisas que houve, ele é importante para manter a vida da empresa, sim. Então, não dá para julgar certas coisas, não. A maioria das coisas não dá para julgar nada. Certo. Dá um conselho para quem está começando uma empresa agora, de TI. Existe muito
muita coisa ainda, muito nicho a ser explorado, né? Eu acho que a pessoa que quer começar na TI, que seja consultoria, que seja suporte, independente do que seja, ela quer começar, está começando, está na faculdade, tenta fazer alguma coisa em paralelo referente a banco de dados, a linguagem de programação. Não fique muito ali esperando, porque as oportunidades vêm dos lugares que você menos imagina. Então você precisa estar preparado. Eu tinha um colega, posso falar o nome dele, o Cláudio, depois eu mando para ele lá. Ele falava, ele tinha um conceito simples de sorte, né? Sorte é você estar bem preparado quando a oportunidade aparecer. Então, qualquer área que você está fazendo, começando, iniciando, então nós estamos falando aqui de tecnologia, não espere muito pela faculdade, o diploma vai ser legal para outras coisas, como eu disse, como é o contador. Você ter o diploma de contador é legal, mas se você não souber fazer um cálculo, isso você não aprende, às vezes muita coisa você não aprende na faculdade, é a mesma coisa pro profissional de tecnologia. Vai fazendo em paralelo uma linguagem de programação, um banco de dados, vai entender como aprimorar a sua oratória, que é sempre importante falar com o usuário. Às vezes eu converso com alguns advogados e falam, nossa, eu fiz direito para não lidar com número e você está me trazendo número, Rodrigo. Sim, porque hoje muita coisa é número, gestão é número, né? Então é a mesma coisa que falar para o iniciante aí de TI. Ah, mas eu não queria programar, mas vai conhecer porque você vai precisar. Alguém vai te perguntar e você vai ter que estar preparado para falar sobre aquilo. Então, a dica é estar preparado em paralelo ao curso de faculdade que você está fazendo. Maravilha. Trabalhe bastante, leia bastante, estude bastante. Sempre. Sempre, né? Sempre. Nunca acaba. Não, nunca acaba. Um agradecimento especial para alguém? Olha, eu vou ficar agradecendo, a gente vai precisar de mais um bom tempo aqui. Mas eu sempre... primeiro agradecer Deus, né, pela sabedoria, pela saúde. Eu sempre fui um cara que sempre estive envolvido assim com a família muito grande. Então, agradecer aos meus pais, né? Meu pai não está mais entre nós, né? Mas onde ele está, eu sempre lembro dele com isso. A gente sempre vai evoluir prestando um trabalho honesto em qualquer área e sendo esforçado. Então, meu pai sempre foi muito assim, a retidão dele era uma coisa muito legal, sempre ser honesto, não passar ninguém para trás. A minha mãe que, né, não tá acordando às 7, não tá dando, acorda às 6, acorda às 5, assim, sempre incentivando trabalhar. Aí eu tenho os meus irmãos e os meus cunhados, né, que eu também, os meus cunhados, eu conheço eles desde pequeno, né. Então, assim, eu tenho eles como pais e mãe, né, igual meus irmãos, eu tenho minhas irmãs que me ajudaram a cuidar de mim, que ajudaram a minha mãe. Eu tenho elas como minhas mães, a gente ouve, né, briga, como pai e mãe briga, mas assim, eles estão sempre aconselhando, sempre explicando, sempre mostrando a direção das coisas. A família é muito importante, então é um agradecimento muito especial para eles. Quero agradecer também a minha filha, né, que quem motiva, né, trabalhar mais, né, pai eu quero, pai eu quero, então... É um ótimo motivo, né? É um ótimo... É um incentivo gigante esse. E especialmente uma pessoa que entrou eu conheço ela há um bom tempo, mas ela entrou definitivamente na minha vida aí um ano e meio. Ela entrou junto com a empresa abriu em maio, eu conheci ela em maio, ela faz aniversário em maio. A Andrea é a pessoa do mês de maio na minha vida. Ela incentivou eu a abrir a empresa e tudo aconteceu no mês de maio de 2023. Então, ela está sempre comigo, né? É a minha namorada. Assim, ela é uma pessoa muito importante. Quando também tem que apoia. Quando fala, você está errado, você está errado. Aguenta, fala, não, eu estou certo. Não, você está errado. A gente briga, mas sempre por propósitos legais para a vida um do outro. Então, eu agradeço muito ela ter entrado na minha vida e estar me apoiando aí nos momentos bons, nos momentos ruins no dia a dia. Maravilha.
O par ideal é fantástico. Quando a gente conquista, né? Sim. A gente só tende a crescer. Nossa, não dá para crescer sem, né? O par ideal, né? Ele é 50%, né? 50%. Aí tem o esforço, tem os filhos, que é muito importante também. Brincadeira aqui, né? A Valentina, depois ela vai ver, ela vai... Mas é isso, né? Motiva também, as crianças motivam, mas o seu par é a coisa mais importante que tem aí para sua evolução profissional, pessoal. Você pode ver até a história do Walt Disney, né? Veja essa história que é fantástica. A esposa dele estava sempre do lado dele e ela que colocou o nome do Mickey, onde ele saiu da lama, né? Praticamente da lama e se tornou o que é hoje, que é a Disney hoje. Né? Sim, não dá para viver sem as mulheres, elas são cruciais na vida, sim. Maravilha. Deixe seus contatos, pode falar naquela câmera ali, deixe seus contatos aí para o pessoal entrar em contato contigo. Bom, meus contatos pode ser feito através do site www.lowcode.com.br. Estamos no Instagram e no LinkedIn como lowcodebr. E o telefone também, o WhatsApp, está sempre disponível, é o 11 917 21 14 18. Fala de novo o zap aí que é legal, o telefone. WhatsApp novamente, 11 917 21 14 18. Maravilha. Vou te dar outro presentinho. Muito Esse aqui legal. É o meu primeiro livro, onde conta um pouquinho da minha história. Espero que goste. Está com uma dedicatória especial para você aí. Marquá, de menino a empresário contábil. Legal, Marquá. Vamos mostrar aqui o livro. Quem estiver interessado pode falar com o Marquá aqui também. É sempre legal você ver esses livros de vida, né? Eu tive um patrão, né? O presidente da empresa que eu trabalhei, ele também tem um livro muito legal da vida dele. Você aprende muitas coisas, né? Porque assim, eu não falei antes, mas às vezes você é empregado dentro de uma empresa, você só vê a parte boa do empresário, né? Você não vê de onde ele saiu. E você vê muitas histórias assim, as pessoas às vezes saem de condições, de situações inimagináveis e chegam no sucesso, porque elas dão muito valor a cada conquista, né? Então, esses livros eles são muito legais para a leitura aí, para tomar como aprendizado para a vida. Então, mais uma vez aí, pessoal, se vocês quiserem, Marquá, de menino a empresário contábil. Tá? Isso aí. Bom, pessoal, vamos dar um tchauzinho lá para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Assistam, curtam, compartilhem e até a próxima.